Mais uma vez, boa noite a todos. Na verdade, eu decidi vir à tribuna realmente para tocar num assunto que é muito polêmico, complexo, que até o vereador André, já mesmo anteriormente, já citou, o vereador Jean, a questão do coronavírus, né, com relação à participação do poder público, a nossa participação como cidadãos. Eu vi ontem mesmo no portal da cidade e em outros meios de comunicação, o próprio portal da cidade publicou uma matéria com o seguinte dizer: batata quente, induzindo que o poder público está jogando ao judiciário, assim como o judiciário está jogando para o poder público uma tomada de decisão com relação à pandemia, ao coronavírus. Isso me preocupa bastante porque nós vemos uma situação onde nem mesmo nossos governantes, nem mesmo nós sabemos qual é o certo. Se o certo é lockdown, se o certo é manter tudo aberto, ou o que nós devemos fazer. Eu mesmo sou contra o lockdown, mas é uma situação que cada vez mais ela vem nos deixando preocupados e cada vez mais ela se torna crítica. Ontem mesmo também, o nosso empresário aqui da nossa cidade, o Luciano, publicou nas redes sociais: gestão da pandemia virou uma queda de braço entre o governo do estado e o poder judiciário. Algo muito ruim para todos. O que precisamos é que a justiça, o governo e o povo andem juntos. Sabemos que o lockdown só gera a destruição da economia, dos empregos e da renda. Precisamos nos manter firmes, defendendo a saúde, mas também a economia. Estamos juntos. Em contrapartida também, eu andei pesquisando e vendo um pouco as estatísticas. Hoje o Brasil se enquadra na segunda posição no ranking de mortes decorrentes ao coronavírus, ao Covid, atrás apenas dos Estados Unidos, com 272.889 mortes. Talvez atualizou o dado, enfim. E chegando a um patamar de 1.626 mortes diárias em virtude do coronavírus. Eu sei que é complicado a gente apontar uma solução, é complicado a gente acusar alguém, acusar o poder público, acusar ao comércio, enfim. Uma solução, obviamente, o lockdown, bloquear o comércio, isso vai destruir a nossa economia. Sou totalmente contrário. Isso não vai resolver, como a própria estudos apontam, isso não vai resolver o problema do coronavírus. Mas algo me preocupa vendo outras postagens em redes sociais. Acompanhando o final de semana, rede social, foi feito lockdown no nosso estado, do final de semana, mas em contrapartida, outras postagens de pessoas fazendo festas, aglomeração, festa clandestina. Daí que vem minha pergunta: quem é o culpado? Será que nós não podemos fazer a nossa parte? Será que nós não podemos nos prevenir de alguns casos? Não estou dizendo de ir num bar, tomar uma cerveja com um amigo ou dois, ou de jogar um futebol. Não estou dizendo dessa situação, mas estou dizendo da festa clandestina, aglomeração, bagunça. Será que é isso que não está acabando com a nossa situação? Lockdown? Não, obviamente, nós estamos contra o lockdown. Mas nesse momento nós temos que nos precaver. Ao longo desse ano, eu não me incluo fora. Às vezes, ao longo desse ano que se passou, de ter participado de alguma confraternização, algo que gerou um pouco mais de mais pessoas, aglomeração, mas só que nós chegamos a um ponto que nós devemos rever nossos conceitos. Errar é humano, mas devemos saber a hora de parar, porque errar duas vezes é burrice, e a gente continuar no erro só vai agravar cada vez mais nossa situação. Nós devemos olhar para um pouco para nós mesmos. Nós devemos fazer a nossa parte. Então, assim, outro ponto a ser levantado também. Muito se fala do governo. O governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Mas será que nós não podemos fazer a nossa parte? Nós vivemos hoje num governo praticamente paternalista. Ele tem que dizer o que cada um tem que fazer. Será que nós temos que toda a vida olhar para o governador, ou olhar para o prefeito, ou olhar para o presidente e dizer: prefeito, presidente, o que eu tenho que fazer? Tenho que ficar em casa, tenho que sair? Será que nós não podemos nos policiar? Será que nós não podemos nos cuidar de nós mesmos?
temos que viver sempre nesse governo paternalista, sempre pedir a bênção para o presidente, para o governador, para o prefeito. Eu acredito que nós devemos fazer mais por nós mesmos. Se nós até agora nos descuidamos, vamos tomar um pouco mais de cuidado. É só isso que eu peço ou proclamo. Realmente a situação é precária, mas vamos nos prevenir um pouco mais. Vereador, concedo a parte. Obrigado, vereador Nick. Eu concordo em partes, né, nessa questão, logicamente, das festas, né, clandestinas, mas realmente nós, como vereador, né, no legislativo, nós temos a obrigação de se posicionar e cobrar realmente o executivo, os prefeitos, principalmente os governadores, né, que hoje têm essa autonomia sobre a saúde pública na questão da pandemia. Eles têm a responsabilidade, sabe, Nick e amigos que nos acompanham. Nós estamos há 1 ano com a pandemia e, como eu falei na minha fala, pouco foi feito na área da saúde. Poucos leitos de UTI, nós não tivemos um hospital de campanha em 1 ano. Teve dinheiro? Teve. Para onde gastar, ninguém sabe. Se não tem dinheiro, os líderes políticos em Santa Catarina teriam que tentar buscar uma solução público-privado e ter um monte de empresário tentando ajudar. Nós tínhamos que ter avançado, nós temos capacidade em várias regiões, nós temos complexos esportivos que nós podíamos avançar nesse sentido de fazer os leitos. E nada foi feito. Nós temos que cobrar sim. Com certeza, vereador, eu tenho comum com o mesmo posicionamento do vereador, com relação a gente cobrar o executivo, e, enfim, como vereadores. Tanto é que, por exemplo, a Prefeitura de Brusque hoje aumentou o orçamento na saúde, que é de 15%, passou para 24%, realmente focando a questão do coronavírus. Quando a gente fala em UTI, não é só questão do UTI, é médico, atendimento e tudo mais. O que eu só boto em questão, nós devemos cobrar, continuar cobrando a ação do governo, mas também nós devemos nos policiar. Não só depender do governo, não só toda a vida depender do governo. Vereador Cacá. Obrigado, vereador Nick. Realmente, todo mundo tem culpa. Nós temos culpa, como cidadão também. Nós gostamos de festa, gostamos de bar, gostamos de estar com os amigos, né? E eu estou fazendo um exercício, confesso que não está sendo fácil, de ficar um pouco sossegado em casa. Estou saindo só quando preciso realmente, durante o dia. À noite eu não estou saindo, mas é uma coisa que eu comecei a fazer há 3, 4 semanas. Ano passado, quando começou isso tudo, eu fiquei bem em casa, preso realmente. Mas depois o cara acaba relaxando. Então, a culpa é do executivo, de uma maneira geral, nacional, estadual, municipal, mas é culpa nossa também. E eu sou contra o lockdown. Só que se continuar essa crescente de casos, será inevitável fazer um lockdown daqui a pouco. Então, será culpa nossa também. Fica para reflexão. Obrigado, vereador Cacá. O ponto que eu coloco aqui não é com relação de quem que é a culpa. Eu acredito que todo mundo tem uma parcela, mas só peço que nós mesmos também devemos tomar nossas precauções. Gostar, como o vereador Cacá comentou, eu gosto de festa, faço bastante festa, confraternização entre amigos e tudo mais. Porém, nós temos que começar a parar, pensar um pouco e também nós tomarmos um pouco as dores, nos prevenirmos, prever, deixar de fazer certas confraternizações que nesse momento não são necessárias. Cuidar um pouco mais. Seria isso. Obrigado a todos ao nosso povo brusquense, a todos que nos acompanham. Obrigado, vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.